Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse versículo ele está em João, capítulo 3 e 16. Deus ele nos amou de uma tão grande maneira que ele foi capaz de entregar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário, para que nós fôssemos libertos de todos os nossos pecados e de todas as nossas iniquidades. Deus ele teve um grande amor, um amor incomparável por cada um de nós. E hoje eu agradeço a Deus por tudo que Deus ele tem feito na minha vida. O milagre que Deus ele fez na minha vida foi tremendo. Antes de eu conhecer ao Senhor Jesus, eu era um nada. Eu era um Zé Ninguém. Vivia jogado no mundo das drogas, no vício da bebedeira. Eu me lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, eu perdi a pessoa que eu mais amava neste mundo. Eu perdi a pessoa que eu mais amava nesta vida. E esta pessoa era o meu pai. Ainda lembro, quando eu tinha 8 anos de idade, havia um parque de exposição. E ali havia uma derribada de gado. E foi onde eu pedi ao meu pai para que o meu pai me levasse àquele parque de exposição, para que eu pudesse ver aquela derribada de gado. O meu pai, ele não queria ir, mas eu implorava para o meu pai, eu chorava para que o meu pai me levasse para aquele parque de exposição. E foi aí que o meu pai ele me levou, para que eu pudesse ver ali como era que o vaqueiro derrubava o gado. Chegando lá, tinha pessoas de um lado e de outro. E ali, quando abrisse a porteira para que o vaqueiro saísse para derrubar o gado, as pessoas elas se dividiam, um para a direita e o outro para a esquerda. Foi aí então que o meu pai ele ficou no meio ali. Quando as pessoas afastaram, o meu pai ele não saiu do meio, ele ficou ali. E eu me lembro que naquele momento meu pai ele segurava a minha mãe. Foi aí quando o vaqueiro veio e passou por cima da cabeça de meu pai.
Mas só que antes dele passar por cima da cabeça do meu pai, eu vi uma mão que me puxava para que aquele cavalo não passasse por cima de mim. E foi aí então que eu vi o meu pai ali, ele se esperneando ali, com muita dor, porque o cavalo tinha passado por cima da cabeça dele. E eu me desesperei ali naquele momento, vendo meu pai ser levado ali por aquelas pessoas para o hospital. Foi aí que, no momento em que o meu pai ele foi levado para o hospital, aquelas pessoas, elas me levaram para casa. O meu pai, ele não morreu imediatamente. Ele sobreviveu àquele acidente. Mas o meu pai, ele ficou com muitas sequelas na cabeça. E com o passar dos anos, às 6 horas da manhã, eu vi o meu pai dentro de uma rede ali, ele dando ordem de morte para morrer. Foi ali aonde eu me desesperei por ver o meu pai partir naquela situação. E então aí eu fui crescendo com aquele pensamento dentro de mim, com aquele peso na minha consciência. Eu pensava assim: se não fosse por minha causa, talvez o meu pai ainda estaria vivo. O meu pai, ele morreu por minha culpa. Foi aí onde eu comecei a ficar cada vez mais oprimido por essa culpa que eu carregava dentro de mim. E ali aos 14 anos de idade, eu comecei a me envolver com drogas. Eu passei a conviver com pessoas erradas. Ainda hoje eu me lembro do primeiro cigarro de maconha em que eu fumei. Eu estava com amigos. E aqueles meus amigos, eles disseram: olha, Célio, nós vamos ali fumar um cigarro de maconha. Vamos com a gente. E eu fui ali com eles. No momento em que eles começaram a fumar aquele cigarro de maconha, eu aí comecei a entrar na deles. Eles falaram para mim assim: olha, Célio, fuma este cigarro de maconha. Você vai melhorar, você vai mudar o seu astral. A droga, ela vai fazer você criar força. A droga, ela vai fazer você criar ânimo. E ali eu comecei a me envolver com eles. Eles passaram a me dar drogas de graça durante um mês. E ali durante um mês eu já comecei a ficar totalmente viciado em drogas. Eu não poderia mais viver sem drogas, sem usar drogas. E foi aí onde eu me humilhava para eles, implorando que eles me dessem droga para que eu pudesse consumir. E eles falavam assim para mim: olha, nós não podemos mais te dar droga de graça.
Se você quiser usar droga agora, você vai ter que comprar. Mas ali eu não tinha dinheiro. Eu não tinha condições de me manter no vício. E eles falaram assim para mim: olha, sai por aí pelas ruas, procura alguma coisa aí e traz aqui que a gente compra. Foi aí que naquele exato momento eu saí nas ruas à procura de alguma coisa para que eu pudesse tocar por drogas. Foi aí, quando eu estava na rua, me veio o pensamento que a minha mãe, ela comprava em uma bodega. E então eu fui lá até essa bodega e eu comprei alimento fiado no nome dela, dizendo que tinha sido ela que tinha mandado comprar. E aí eu pedi 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão. E ali aquele homem ali, daquela bodega, ele me vendeu. E eu fui e troquei por drogas. A minha mãe, ela trabalhava em 2 empregos. Durante o dia ela trabalhava como empregada doméstica. E à noite ela trabalhava como varredeira de rua. Nós éramos 5, todos crianças. Aliás, todos adolescentes. E ali, quando ela chegou, para ir comprar o alimento na bodega, aquele homem da bodega falou para ela: olha, o seu filho já veio aqui e já comprou. Ele comprou 2 quilos de arroz e 2 quilos de feijão, dizendo que tinha sido você. Naquele momento, minha mãe, ela ficou angustiada. E ela voltou para casa, triste e abatida. Ao chegar em casa, ela me viu sentado em uma cadeira, totalmente drogado. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. E ela disse: meu filho, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Você chegar na bodega e fazer uma compra em meu nome, comprar alimento sabendo que eu trabalho dia e noite para sustentar vocês, e você faz isso comigo. E agora? O que nós vamos comer hoje? Eu olhei simplesmente para minha mãe ali, totalmente drogado. Eu comecei a dar risada, porque eu não tinha o meu coração levado para Deus. Eu não vivia fazendo a vontade de Deus. Eu não tinha amor dentro do meu coração. Só plantava dentro do meu coração maldade e rancor. Foi aí que, com o passar dos dias, eu passei a entrar para o próprio tráfico de drogas. Eu já comecei a vender drogas nas festas e em vários lugares. Nas festas onde eu estava, mulheres jovens chegavam para mim e perguntavam se eu tinha droga. Eu dizia que tinha, mas só tinha mesmo era para vender.
E elas ali me compravam. Eu vendia a droga para elas, mas eu também perguntava: por que vocês usam drogas? Vocês são tão bem parecidas, são jovens. Elas diziam para mim: olha, a festa para a gente só faz sentido se tiver droga. Se não tiver, a festa ela se torna uma caretice para a gente. E não dá para se divertir de cara. Só dá para se divertir se for totalmente drogada. E ali elas já saíam. Foi aí que outros jovens chegavam para mim e perguntavam se eu tinha droga para vender. Eu disse que tinha, mas eu só fazia vender. Elas diziam para mim que não tinha dinheiro. E eu falava para elas: olha, se não tem dinheiro, então também não tem droga. E elas, para adquirirem, para ingerir drogas, elas vendiam o seu próprio corpo. Hoje eu me arrependo muito disso. Hoje eu me arrependo de todas essas coisas que eu tenho feito. Hoje eu me arrependo de ter levado tantas pessoas ao vício das drogas. Foi aí aonde um dia eu estava em uma festa vendendo droga. E eu fui pego pelo próprio tráfico de droga, dentro do tráfico de drogas. Fui pego em flagrante. E ali a polícia me levou para a cadeia. Chegando lá, eles me jogaram lá dentro da prisão. Quando foi no outro dia de manhã, eles chamavam lá café da manhã. Como é esse café da manhã para os presos lá? O café da manhã é: eles te tiram ali de dentro da prisão e te levam ali para dentro do quarto. E chegando lá, quando eles me levaram para dentro do quarto, ali eles abriram ali a televisão em toda altura. Eram 3 soldados. E ali eles ficavam me perguntando aonde era que eu tinha adquirido droga, para qual traficante era que eu estava vendendo droga. E ali eu ficava calado, não dizia nada. Foi aí então que eles pegaram uma agulha. Um segurou no meu braço e o outro veio com agulha. Uma agulha daquelas agulha grande e grossa. E foi enfiando sobre o meu dedo ali. E eu gritava de dor, mas cada vez mais que eu gritava de dor, mais ele empurrava a agulha ali para dentro. E eles iam empurrando a agulha ali, bem devagarinho ali. E ali eu gritando e chorando. E eles diziam: como é? Você vai dizer qual é o nome do traficante? Eu dizia para eles que não ia dizer. E cada vez mais ele empurrava mais a agulha entre o meu dedo. Quando eles viam que eu não ia dizer,
eles iam tirando a agulha, bem devagarzinho ali. E ali, naquele tempo, era conhecido como o tal do telefone. O telefone é um soldado fica na frente e o outro fica atrás. O soldado que está na frente fica entretendo a gente. E de repente o soldado que está atrás, ele abre os braços e bate com as duas mãos nos meus ouvidos. E ali, quando ele bateu com as duas mãos ali nos meus ouvidos, ali eu caí no chão, estirado, me ardendo em dor e moco. Ali eu ficava me esperneando, ali a pancada era muito grande. E o outro soldado vinha, e quando acabar batia com o bico da botina na boca do meu estômago. E eles olhavam um para o outro e diziam: olha, tá vendo? Essa peste é tão ruim que a gente só falta matar ele, de tanto bater nele, mas ele não diz o nome do traficante que ele vende drogas. E ali eles mandavam eu me levantar. E ali eu não podendo mais me levantar de tanta dor que eu sentia. Um pegava pelos meus pés e outro pegava pelas minhas mãos. E levavam ali eu pendurado para a cela, aonde eu ia permanecer ali preso. Quando chegava ali na cela ali, um pegado nas pernas e outro pegado no braço, eles faziam assim e me jogava com toda a força. E eu batia ali na parede ali daquele quarto de prisão. Quando eu caía lá, eu já caía desmaiado, me apagava de vez. Foi aí que, com o passar do tempo, eles já iam me transferir para o presídio de Fortaleza. Mas quando estava perto ali de eu ir para o presídio de Fortaleza, Deus, Ele colocou um advogado na minha vida para que me soltasse. Naquele momento, Deus, Ele já tinha um plano na minha vida. E aí aquele advogado ali, ele conseguiu me libertar ali daquela prisão. Só que quando eu me libertei daquela prisão, passando alguns dias, eu comecei a fazer tudo de novo. Eu passei a ficar pior do que o que eu era. Porque cadeia não liberta ninguém. Cadeia só faz com que a pessoa fique cada vez mais de mal a pior. Porque quando uma pessoa sai de lá da prisão, ele sai revoltado. E eu saí revoltado ali daquela prisão. E eu comecei a fazer pior de que o que eu fazia. Isso é, sair pior do que o que eu era. E eu comecei de novo
a vender drogas, a entrar no tráfico. Vi 2 amigos meus morrerem. Ele foi preso, foi pego vendendo droga, e lá na cadeia bateram nele. Só que ele não suportou e descobriu o nome do chefe do tráfico. Passando a semana, libertaram ele da prisão, soltaram ele. Mas pouco tempo depois, ele estava na calçada da casa dele. Chegou 2 homens de moto. Pediram um copo d'água a ele. Quando ele se levantou da cadeira para ir pegar o copo d'água, eles deram 2 tiros nele pelas costas. E ali ele já caiu na calçada da casa dele sem vida. Outro amigo meu que morreu, aliás, que mataram. Esse não foi pego vendendo droga, mas ele passou a dever ao tráfico e ele não pagou. Então foi aí que armaram uma selada para ele. Chegaram na casa dele e disseram: olha, vamos ali fumar um baseado. E esse meu amigo, ele era tão viciado, que ele não resistiu a essa proposta. E ele foi. Chegando lá no local, já tinham 2 pessoas já esperando ele. E foi aí que ele foi surpreendido por 2 homens, cada qual com a faca. Deram 15 facadas nele. Foram achar o corpo dele no outro dia, de manhã. Um senhor ia passando e viu ele na beira de uma estrada caído, todo coberto de sangue. Foi aí que, com o passar do tempo também, eu passei também a ser jurado também de morte, pelo próprio tráfico. Passei a dever ao próprio tráfico. E aí então, colocaram o meu nome na lista dos que iam morrer. Mas esse Deus que eu sirvo hoje, ele é tremendo. E naquele dia, ele usou uma pessoa para chegar para mim e falar que o meu nome já estava ali na lista dos que iriam morrer. E quando eu soube, eu falei para minha mãe, e a minha mãe de imediato ela comprou uma passagem para que eu pudesse sair do lugar onde eu morava. E então aí eu fui morar em São Paulo. Chegando em São Paulo, eu passei 3 anos lá. Um amigo meu liga para mim, depois de 3 anos, dizendo: olha, Célio, não sabe aquele chefe do tráfico? Aquele que te jurou de morte? Eu digo: sei. Mataram ele. Ele invadiu um território de outros traficantes.
e ele foi morto. Naquele dia que eu recebi aquele telefonema, eu fiquei aliviado. Eu não sabia, mas aquilo dali já era livramento que Deus ele estava fazendo na minha vida. Deus ele já tinha um propósito na minha vida. Porque se Deus ele não tivesse um propósito na minha vida, eu já estaria morto neste momento. Eu não estaria aqui contando esse testemunho maravilhoso para você de tudo o que se passou comigo. Foi aí então que depois de 3 anos eu voltei para a minha cidade. E chegando na minha cidade, eu já ia entrando para o próprio tráfico. Já ia começando a praticar as mesmas coisas que eu praticava antes. E nesse dia eu estava na minha casa. Foi quando chegou uma pessoa evangélica na minha casa. E essa pessoa ela chegou e quando acabou perguntou pela minha mãe. Eu disse que a minha mãe ela não estava em casa. Eu perguntei a essa pessoa para que era. E essa pessoa ela falou para mim: não é porque eu sou crente. E eu fiz um convite para sua mãe ela fazer uma visita à nossa igreja. Foi aí então quando essa pessoa ela falou dessa maneira, eu senti Deus falar comigo. Eu senti Deus dizer: olha, a tua hora chegou. Eu senti o toque de Deus na minha vida. E então eu falei para ela, eu disse: olha, a minha mãe não está em casa, mas eu vou para a igreja com você. Quando eu falei aquilo, aquela jovem ela se alegrou. Ela ficou feliz. E ela disse: então vamos. Eu disse: olha, você vai na frente, que eu vou me vestir, eu vou me trocar de roupa. E então você vai e depois eu vou. Foi aí então aonde eu troquei de roupa. E naquele momento eu fui para a igreja. Chegando perto da igreja, aquela jovem ela já estava me esperando. Quando ela me viu, ela ficou feliz com a minha presença. E ela falou para mim: seja bem-vindo à casa do Senhor. E me levou lá para dentro. Quando eu cheguei dentro da igreja, aquelas pessoas, elas me abraçavam com tanto carinho. Elas diziam: olha, nós te amamos. Muito obrigado por você ter vindo nos visitar. Naquele momento eu fiquei feliz, eu fiquei maravilhado, porque ninguém jamais me tratou tão bem como aquelas pessoas me trataram. Foi aí onde eu me sentei lá nos bancos. E quando começou o culto, quando eu comecei a ouvir hinos de louvor ao nosso Deus, Deus, ele já foi começando a fazer uma mudança dentro de mim. Deus, ele já começou a transbordar o meu coração de alegria, de felicidade. O Espírito de Deus, ele já começou já a agir na minha vida. E também, Deus, ele falou comigo também através da pregação, através da palavra de Deus. Deus, ele falou de uma forma maravilhosa para comigo. E aquela palavra naquele momento, ela foi me alimentando cada vez mais.
E aí eu me senti uma pessoa totalmente transformada. Na hora do apelo, quando o pastor disse se tinha alguém para aceitar ao Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador da sua vida, eu não pensei duas vezes. Eu levantei a minha mão e disse que queria aceitar a Jesus como Salvador da minha vida. E eu fui ali para a frente chorando, em lágrimas, mas não de tristeza, mas sim de alegria. Porque naquele momento Deus, Ele confortou o meu coração. Deus, Ele me trouxe a esperança. Deus, Ele me deu a alegria de viver. E daquele dia então, eu nunca mais usei droga. Daquele dia então, eu não precisei mais de me drogar para ser feliz. Porque eu sei que hoje eu tenho um amigo que está comigo todas as horas, todos os momentos da minha vida. Esse amigo se chama Jesus Cristo. Aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você na cruz do Calvário, aquele que derramou a sua última gota de sangue para que eu e para que você estivéssemos vida e vida em abundância na pessoa certa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes eu não quis tirar a minha própria vida, achando que para o meu problema não tinha mais solução. Quantas e quantas vezes me levaram a psiquiatra, a psicólogo, para me livrar do vício das drogas, mas nenhum deles foram capazes. O único que me libertou foi Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder de curar de toda enfermidade. Esse nosso Jesus, Ele é poderoso. Esse nosso Jesus, Ele é maravilhoso. E eu quero dizer para você, você que está aí assistindo este vídeo, eu quero dizer para você que neste momento, Jesus, Ele está aí, pertinho de você, de braços abertos, pronto para te abraçar, pronto para te perdoar. Não importa qual é o teu tão grande pecado, o que importa é que Jesus Cristo, Ele quer que você abra o seu coração e deixe Ele entrar na sua vida, deixe Ele fazer uma grande obra na tua vida, deixe Ele te libertar, deixe Ele te dar vitória. Se você quer ter alegria mesmo de verdade, aceite a Jesus como Salvador da sua vida, confie nele. Jesus, Ele tem grandes planos na tua vida, planos de salvação. Assim como Ele fez esse grande milagre na minha vida, Ele pode fazer na tua vida. Basta tão somente você confiar, basta tão somente você acreditar. Esse nosso Deus, Ele é poderoso. Esse nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é tremendo. Hoje, eu posso dizer, hoje, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, porque quando eu vivia nos vícios das drogas, eu não era filho de Deus, eu era criatura de Deus. Mas no momento em que Deus, Ele me chamou, no momento em que Deus, Ele me escolheu, Deus, Ele me adotou. Hoje eu sou filho de Deus. E Deus, Ele registrou o meu nome
no computador divino. E o meu nome está registrado no cartório do céu. Porque Deus, Ele me adotou. Hoje eu sou filho de Deus. No mundo em que eu vivia, eu não tinha esse prazer que eu tenho hoje de pronunciar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não tinha esse direito de pronunciar, porque eu vivia fazendo coisas que não eram do agrado de Deus. Eu não estava liberto. Eu vivia debaixo das potestades do mal. Eu vivia debaixo dos pés do maligno. O maligno, ele fazia de mim a sua mula. Mas hoje eu posso dizer que por mais que o inimigo queira me tirar da presença de Deus, ele não vai conseguir, porque eu fui lavado, eu fui remido pelo sangue de Jesus. Hoje Jesus, ele vive em mim. E você pode clamar por este nome. Você pode receber este nome dentro de você, Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele tem poder. O sangue de Jesus, ele tem poder para te libertar. O sangue de Jesus, ele tem poder para curar as tuas feridas. Se for algum tipo de enfermidade, o sangue de Jesus, ele tem poder de fazer um milagre. Não. O sangue de Jesus, ele tem esse poder. Ele tem esse poder para te libertar, seja de qual mal for. Em Lucas, capítulo 8 e versículo 43, fala sobre a cura de uma mulher enferma. Diz a palavra de Deus que aquela mulher havia 12 anos que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Hemorragia significa fluxo de sangue. E aquela mulher, ela já tinha ido a vários médicos. Mas nenhum médico pôde trazer a solução para o problema daquela mulher. Aquela mulher, ela já tinha gastado todos os seus bens materiais com os médicos. E cada médico que aquela mulher ia para se consultar, todos eles diziam: olha, o teu problema não tem mais solução. A tua doença já tomou conta de todo o teu corpo. E aquela mulher ia para a sua casa triste e abatida e sentindo dores por todo o seu corpo. Mas diz a palavra de Deus que quando Deus, ele tem uma promessa de vida na vida de uma determinada pessoa, essa pessoa, ela não morre sem antes as promessas de Deus se cumprirem na vida dessa determinada pessoa. E Deus, ele tinha uma promessa de vida na vida daquela mulher. É tanto que Deus, ele enviou uma pessoa para chegar até a casa daquela mulher e falar de Jesus para ela, dizendo: há na cidade um homem por nome Jesus, o Nazareno. Este cura de toda enfermidade. Este faz cego ver, surdo ouvir, mudo falar e até mesmo ressuscita mortos. E no momento em que aquela mulher ouviu falar de Jesus, aquela mulher, ela mesmo fraquinha, aquela mulher, ela mesmo enferma, aquela mulher, ela criou coragem, aquela mulher, ela fez das suas fraquezas a força, e ela saiu ali ao encontro de Jesus. E quando aquela mulher chega a um determinado lugar aonde Jesus estava, aquela mulher, ela vê a Jesus, mas aquela mulher, ela também contempla uma grande multidão que seguia a Jesus. Aquela multidão significava uma barreira que impedia daquela mulher chegar até Jesus. Mas ao ver aquela grande multidão, aquela mulher, ela não se desanimou.
Aquela mulher, ela não fracassou na sua fé. Aquela mulher, ela rompeu aquela grande multidão. E ali ela saiu no meio daquela multidão, empurrando pessoas de um lado para outro, para que desse a oportunidade, para que ela pudesse chegar até Jesus. E no momento em que ela sai ao encontro de Jesus, ela vai pensando: se eu tão simplesmente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada de minha enfermidade. E ao se aproximar de Jesus, ela toca em Jesus. E no momento em que ela toca em Jesus, ela é curada de sua enfermidade. O corpo daquela mulher fica igual ao corpo de uma criança. Aquela mulher, ela não sente nenhuma dor em seu corpo. Aquela mulher, ela fica livre do seu mal. Aquela mulher, ela fica totalmente liberta. E naquele momento, Jesus, sentindo que alguém tinha lhe tocado, Jesus, ele pergunta: quem me tocou? E Pedro fala para Jesus: Senhor, as multidões te apertam e te oprimem, e tu perguntas quem te tocou? E Jesus diz: sim, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher, ela não podendo mais ocultar aquele segredo, aquela mulher, ela se prostra aos pés do Senhor Jesus e confessa: foi eu que te toquei, perdoa-me, Senhor. E Jesus olha para aquela mulher com um olhar de misericórdia, e Jesus diz: a tua fé te salvou. No momento em que Jesus fala para aquela mulher: a tua fé te salvou, Jesus, ele não só quis dizer que a fé daquela mulher tinha salvado ela de sua enfermidade, mas a fé daquela mulher também significava que os pecados dela tinham sido perdoados. Porque no momento em que uma pessoa ela leva o seu pensamento somente para Deus, no momento em que uma determinada pessoa, ela passa a confiar somente em Deus, ela é uma pessoa vitoriosa. E naquele momento, aquela mulher, ela confiou somente em Deus. Ela não colocou mais nenhum outro Deus na vida dela, a não ser só na pessoa certa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela foi liberta do seu mal. E da mesma maneira que Deus, ele fez na vida daquela mulher, se você estiver passando por este mesmo problema, Deus, ele vai solucionar o teu problema. Deus, ele vai fazer um grande milagre na tua vida. Basta tão somente você confiar em Deus. Basta tão somente você dizer: Senhor, entra dentro do meu coração. Senhor, me lava, me purifica. Eu estou aqui para te servir, e de hoje em diante eu não vou colocar nenhum outro Deus além de ti. Eu vou confiar somente em ti. E aí Deus, ele vai fazer uma grande